Se tem uma coisa que o Monsterverse deixou claro ao longo dos anos, é que o planeta nunca foi só superfície. A gente cresceu achando que a Terra era só isso aqui, continentes, oceanos, cidades, países, só que dentro desse universo, isso é só a camada mais rasa da história. Debaixo dos nossos pés, e às vezes entre um lugar e outro, existem reinos internos dominados por titãs, cada um deles com as suas próprias regras, alfas e conflitos. E hoje eu vou te mostrar quais são esses reinos, como eles funcionam e por que o Monsterverse é muito maior do que parece à primeira vista. Então, sem mais enrolação, vamos nessa! Eu sou Eric Brelay e sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. E é o seguinte, galera, no Monsterverse a história da superfície é praticamente igual à nossa. Mesmos países, mesmas cidades, mesma história humana. Só que um detalhe bem importante é que a humanidade ela nunca esteve sozinha aqui. Os titãs sempre existiram, só que a maioria ficou adormecida por séculos, escondidas nas cavernas, nos oceanos profundos e em zonas inacessíveis. Quando eles despertam, a superfície vira um tabuleiro de forças naturais, não um campo de batalha clássico. Cada titã acaba dominando áreas específicas do planeta, quase como se fosse um sistema feudal natural. O Behemoth, por exemplo, mantém o equilíbrio lá da Amazônia. Outros controlam desertos, oceanos ou zonas polares. E acima de todos eles está o nosso querido Godzilla. E diferente do que muitos imaginam, não, o Godzilla não é amiguinho da humanidade. Não, ele é o alfa da superfície. O papel dele é bem simples: impedir que qualquer outro titã ou força desequilibre o planeta inteiro. Se alguém ameaça isso, como o Ghidorah, Muto Prime ou até a Tiamat, o Godzilla entra em ação. Quando ele aparece, os outros titãs sentem, alguns recuam, outros tentam desafiá-lo, mas no fim, a hierarquia do Rei dos Monstros continua suprema. Só que parece que o Godzilla ele não domina tudo dentro da superfície. Afinal, parece que no caso da Ilha da Caveira, a história é um pouquinho diferente. Mesmo fazendo parte da superfície, a Ilha da Caveira funciona como um reino à parte. O Godzilla simplesmente não pisa ali, e isso nunca foi explicado por que isso não acontece de uma forma oficial. A ilha fica escondida por um sistema de tempestades constantes, quase como se o próprio planeta quisesse mantê-la isolada. E eu não preciso nem dizer que ali dentro daquela ilha tudo é literalmente muito exagerado. A gente tem criaturas gigantes, uma flora agressiva, animais que parecem misturados com planta e bicho. A explicação mais aceita é que a Ilha da Caveira seja um ponto de contato direto com a Terra Oca, o que justificaria essa concentração absurda de vida primitiva. Por muito tempo, o alfa desse lugar foi o Kong. Ele governava sempre dando seu melhor, mas mantendo também o equilíbrio, caçando predadores perigosos, protegendo o Ziri e mantendo a ilha funcional. Só que o que aconteceu é que no ano de 2019 tudo mudou. O chamado dos titãs feito pelo Ghidorah causou uma super tempestade que basicamente matou tudo na Ilha da Caveira. No fim, apenas restou o Kong e a Gia. E esse acontecimento acabou marcando o fim do reinado do Kong dentro da Ilha da Caveira, só que acabou empurrando ele para algo muito maior, conhecido como a Terra Oca. E não, galera, quando a gente fala de Terra Oca, não estamos falando de caverninhas subterrâneas. A Terra Oca no Monsterverse é um mundo gigantesco com ecossistemas próprios, rios, montanhas, floresta e ruínas antigas. Ela é acessada por vórtices gravitacionais que funcionam como túneis naturais, ligando a superfície a esse mundo interno. E aqui a gente precisa falar de um negócio muito importante, porque a Terra Oca não é um único ambiente isolado. Não, na verdade ela é dividida em partes, em camadas, vamos dizer assim. E a primeira camada da Terra Oca eu vou chamar de camada superior. Esse é o primeiro nível da Terra Oca que a gente vê em Godzilla vs Kong. É onde o Kong cai após atravessar o vórtice da Antártida. Esse lugar tem ruínas antigas, indícios de uma civilização que conviveu com os titãs e uma energia estranha que parece sustentar o planeta. Aqui também fica a cidade do Ziri, cheia de portais e estruturas que conectam diferentes regiões. Depois do que vimos em Godzilla e Kong o Novo Império, faz sentido pensar que a Mothra seja a entidade dominante desse reino, atuando mais como uma guardiã do equilíbrio do que uma alfa agressiva. A segunda camada da Terra Oca a gente também vê lá em Godzilla vs Kong, quando o Mamaco salta de um pico e cai pra cima. Nessa cena ele não está só se movendo horizontalmente, ele está cruzando para o outro lado da Terra Oca, um lugar separado por inversão gravitacional. Esse lado abriga o antigo reino dos grandes macacos, com estruturas colossais,
culturas gigantescas e biomas próprios. Antes do Kong chegar, esse lugar não tinha um alfa claro, até a ascensão do Scar King, que dominava parte desse território de forma brutal. E já que a gente está falando dele, a gente não poderia esquecer de um reino que fica mais abaixo ainda da Terra Oca, que é o Reino Subterrâneo. Esse lugar, ele não é só perigoso, ele também é hostil. Paisagens vulcânicas, cristais brilhantes, ossadas de titãs ancestrais e pontes feitas com cadáveres de criaturas colossais mostram que esse ambiente não perdoa erros. O Scar King não escolheu esse lugar, ele foi trancado ali pelo Godzilla depois de tentar invadir a superfície no passado. Sem acesso aos portais principais, ele construiu um império baseado no medo, escravidão e controle, usando a Shimu como uma arma viva. Quando o Kong revela acidentalmente uma rota de saída, o problema deixa de ser local e vira global. Após a derrota do Scar King, Kong assume esse território, liderando os grandes macacos e se tornando o novo alfa desse território. Só que calma aí, porque as camadas da Terra Oca, elas não acabaram por aí não. Tem mais coisa, dá pra ir mais fundo. Existe um lugar dentro do nosso planeta que consegue ser ainda mais estranho do que todas essas camadas da Terra Oca que eu acabei de falar. E eu tô me referindo ao Axis Mundi, apresentado lá em Monarca Legado dos Monstros. Esse lugar não é a superfície e nem a Terra Oca. Ele é um espaço entre esses dois mundos. Ele funciona como uma zona intermediária, puxada ao mesmo tempo pela gravidade da Terra e pela gravidade da Terra Oca. E é exatamente por isso que as leis normais, elas não funcionam ali. Tempo, espaço e distância ficam completamente distorcidos dentro desse lugar. Uma pessoa pode entrar no Axis Mundi, passar o que parece ser poucos minutos lá dentro e quando sai, descobre que anos inteiros se passaram na superfície. E não, o que a gente tá vendo aqui não é uma viagem no tempo de uma forma tradicional, não, é dilatação temporal. Dentro do Axis Mundi, o tempo corre em velocidades diferentes e isso muda tudo. E eu digo isso porque esse lugar acaba funcionando como um corredor natural entre reinos. Os titãs não usam só túneis físicos ou portais da Terra Oca. Eles podem atravessar o Axis Mundi para reaparecer em outro ponto do planeta ou até em outra camada do mundo. E é por isso que a gente até pode comparar ele como uma espécie de aeroporto internacional. A galera fica lá e já vai para outro lugar. É basicamente quase um atalho. E eu falo isso porque ele não é um lugar para viver. Ele é um lugar para passar. Só que nem tudo ali tá só de passagem. O Axis Mundi, ele parece ter uma vida própria. A fauna que aparece ali não é totalmente da superfície e nem da Terra Oca. São criaturas adaptadas à distorção e o melhor exemplo disso é o dragão de Ions. E além dele, ao que tudo indica, o Titã X, que veremos lá na segunda temporada de Monarca, veio desse lugar. Então, será que ele pode ser o alfa do Axis Mundi? Pois é, eu acho que deu pra perceber que o Monsterverse não é apenas um monte de monstros gigantes brigando. Ele também explora território, equilíbrio e força natural em conflito. Cada reino tem a sua lógica, cada alfa tem a sua função. E quanto mais a gente explora esse universo, fica cada vez mais claro que a humanidade, ela tá aqui só de passagem, galera.